Minuto de Fé, com Bispo Isaac Souza. Olha, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Eu quero dizer para você que é possível você ter uma história de vida diferente. É possível você ser feliz de verdade. É possível você ampliar os seus horizontes e viver aquilo que teu coração deseja. Eu quero dizer para você que todas as coisas são possíveis àquele que crê. A Bíblia não está falando aqui que você precisa ser crente, católico, religioso. A Bíblia não está te dando uma condição. A única coisa que o texto nos revela é que precisa ter fé. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Então, uma vez que eu creio na palavra de Deus, então essa palavra, ela sai do papel e se torna uma realidade na minha vida. Olha que privilégio é saber que eu posso ter a minha vida transformada. E aí, você está feliz com a sua vida? Você está contente com a vida que você está levando? Você pode dizer hoje que você é uma pessoa realizada? Você pode dizer que você é uma pessoa hoje que se sente totalmente aí feliz em todas as áreas da sua vida? Mas eu quero dizer para você que é possível isso. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a sua condição de vida. Quando você faz uma aliança com uma pessoa, certamente que ambos vão viver pelo mesmo propósito. Quando uma pessoa ela faz uma sociedade na empresa, ambos também vão trabalhar no mesmo propósito da empresa. Quando um casal se une, troca uma aliança, ambos vão querer gerar filhos, construir uma família. Isso é o quê? Uma aliança. É uma aliança, é um pacto que se faz. Então, quando você decide na sua vida ter uma aliança, certamente que logo você não está só. Então você encontra forças, um apoio para que você possa vencer. E a palavra de Deus nos fala sobre Abraão. Abraão, ele teve uma aliança com Deus. E o principal de tudo isso foi a fé. O que moveu Abraão a ter uma aliança com Deus foi a fé. Você já imaginou uma pessoa ter uma aliança com o Espírito? É isso que eu estou falando. Porque Deus, ele é Espírito. E ele necessita de ser adorado. Deus não pode se adorar. Você sabia que Deus não pode se adorar? Então Deus nos criou para que nós pudéssemos o servir em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. Então, na medida em que eu passo a adorar a Deus, a ter uma aliança com Deus, Deus então passa a viver também em relação a mim. Então, quer dizer, é uma via de uma mão dupla. Eu tenho uma aliança com Deus e, em contrapartida, Deus tem uma aliança comigo. Agora, se você tem uma aliança com alguém e já é bom, é uma troca de apoio, imagine você ter uma aliança com Deus. Imagina você ter uma aliança com Deus. Então, talvez eu estou falando com pessoas agora que você diz assim: olha, minha situação de vida não está nada fácil. Eu tenho enfrentado problemas, eu tenho enfrentado dificuldade, eu tenho passado pelo vale da sombra da morte. Há casos de doenças na minha família, há casos de desemprego, há casos de pessoas estarem afastadas de Deus, há casos de pessoas que foram embora, há casos de casamentos desfeitos, há casos e tantos outros casos e casos. Mas a questão que eu estou falando aqui não é só discutir os problemas. A questão aqui é a pessoa ter uma aliança com Deus, ter uma aliança com Deus. Quando o homem, a mulher tem uma aliança com Deus, ele nunca vai se sentir sozinho para resolver os problemas, para resolver as dificuldades, para resolver os desafios. Imagine você, Abraão, ele agora tendo que abrir mão de tudo para obedecer à voz de Deus. Mas uma coisa eu te falo, não valeu a pena? Deus não mudou a história dele?
Quem foi Abraão? Deus não mudou a história de Jó, que teve uma aliança com Deus, que mesmo quando ele perdeu tudo, Deus restaurou tudo na vida dele. Mas esses exemplos que eu estou te dando são de pessoas que abriram mão de tudo para ter uma aliança com Deus, uma aliança de sinceridade, fidelidade, de santidade, uma vida com Deus. Sabe, servir a Deus é muito mais do que uma cura, um milagre, uma porta. Servir a Deus é ter uma vida com Ele. E aqueles que têm uma aliança com Deus, certamente estes serão bem-sucedidos em tudo. A proposta é que você seja bem-sucedido em tudo. Você já imaginou você fazer uma oração e Deus do céu falar assim: eu vou fazer, eu vou realizar, porque essa pessoa tem crédito comigo, essa pessoa tem um diferenciado, ela tem um tratado comigo, ela tem uma aliança comigo. Então, a maioria das pessoas que crescem fortemente, empresários e tantas entidades, comunidades, porque elas têm uma aliança entre si. Uma empresa, ela tem uma aliança com o fornecedor, e aquele fornecedor só vai enviar o produto para aquela determinada empresa. Ela tem um pacto de fidelidade, de exclusividade. Um exemplo: você já viu a Coca-Cola dividir com alguém a receita dela? Tem a Pepsi, tem a Dolly Cola, tem tantas outros refrigerantes que vai cola, mas não é igual a Coca-Cola, não é. Por quê? Porque a Coca-Cola não passou a receita dela para ninguém. E quem entra na diretoria de uma empresa como esta, certamente que é orientado: essa receita aqui é guardado aí as 7 chaves, tá? As 7 chaves, então não pode passar para ninguém. Não pode passar para ninguém. Então, é algo fechado. Uma aliança é algo fechado, é um pacto que nós fazemos. Agora, você já imaginou ter uma aliança com Deus? Você já imaginou ter uma aliança com o Senhor? Isso é uma maravilha. Então, quer dizer, aquilo que é meu passa a ser de Deus. E aquilo que é de Deus passa a ser meu, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu quero ler um texto aqui muito interessante, e esse texto, ele descreve assim, presta atenção. Esse texto está baseado em Gênesis, capítulo 15 e versículo 18. Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, Pera aí que tá reproduzindo aqui alguma coisa, né? Pera aí, gente, tá reproduzindo alguma coisa aqui. Pera aí, gente, eu tô ouvindo 2 vezes a minha voz. Deve ter um site aberto. Deixa eu resolver esse problema aqui, tá? Pera lá, vamos resolver esse problema aqui. Pronto, agora é o Facebook que deu um problema. Agora sim. Então, deixa eu continuar lendo. Então, o Senhor fez uma aliança com Abraão, prometendo a ele e aos seus descendentes que daria toda aquela terra para ele. Toda aquela terra. Mas em nenhum momento aqui você vê Abraão pedindo alguma coisa. Em nenhum momento você vê falando: Deus, tá bom, eu vou te obedecer, mas eu quero terras, eu quero uma herança, eu quero garantias para minha família. Não, Abraão não pediu nada para Deus. Quem fez a promessa para Abraão foi Deus. Abraão não pediu nada, ele simplesmente obedeceu. Isso é muito forte, pastor Fábio Nogueira. Isso é muito forte. Você fazer uma aliança com Deus sem pedir nada. Simplesmente falar: Senhor, aleluia. O que o Senhor quer de mim? Isso não é muito forte? O que o Senhor quer de mim? Então quer dizer, Abraão não falou assim: Deus, tá bom, eu vou te obedecer, mas eu quero
a garantia de uma casa, eu quero a garantia de um apoio, eu quero... Não, Abraão falou simplesmente caçar. Olha, Deus falou comigo que é para mim sair da casa, para mim sair da minha parentela e ouvir a voz dele, que ele vai mostrar um caminho. Aí ele convence a sua esposa que tem uma aliança com ele, tem uma aliança. Ela não era uma esposa rebelde, não, é uma esposa submissa. Então ela não ficava com rebeldia. Não, o que Abraão falou, ela acatou, porque ela sabia que o Deus de Abraão era o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, e se Deus estava mandando, eles iam obedecer. Então o que Sara faz? Ela obedece a ordem de Deus e ela vai com Abraão. Então, em nenhum momento Abraão pediu uma garantia. Então, por que Deus honrou Abraão? Porque Abraão, gente, ele obedeceu a voz de Deus sem garantias. Aí Deus falou para ele: Abraão, eu vou te abençoar e vou abençoar todos os que te abençoarem. Então, quem abrir a boca para te abençoar, Abraão, eu vou abençoar também. Mas quem abrir a boca para te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. Então, Abraão, ele foi grande na terra porque ele fez uma aliança com Deus. Talvez tudo que você está passando hoje, os problemas, as dificuldades, é falta do quê? De uma aliança com Deus. Bispo, mas eu vou na igreja, eu devolvo lá um dízimo, eu dou uma oferta. Deus não está falando disso. A aliança é muito mais do que uma oferta no altar. Gente, ser dizimista, isso é uma obrigação minha. Ser um ofertante é um ato de gratidão. Quem não dizima vai viver a consequência. O devorador vai tomar conta de tudo. Não é verdade? Eu não estou falando de oferta. Eu estou falando de ter uma aliança, de obediência com Deus, de ter uma vida para com Deus. Então, Deus, ele quer honrar aqueles que honrarem ele. Mas é abrir mão, você está entendendo? Abrir mão do mundo, abrir mão de tudo e falar: Senhor, eu vou começar a minha vida. Quantas pessoas que já eram para estar num patamar muito elevado, mas pelo fato de não ter uma aliança com Deus, tem um pé com Deus e um pé lá fora, não consegue ter um foco na vida. Não consegue, não adianta maquiar, não adianta se fazer, tem que ser de verdade. Tem que ter uma aliança com Deus. Então, Deus colocou algo no meu coração, e esse algo eu preciso passar para todas aquelas pessoas que querem recomeçar a sua história. Talvez tudo que você precisa hoje é ter uma aliança com Deus. Não é uma aliança com o homem, com a mulher, não é uma aliança com um parente, com um sócio. Não, é uma aliança com Deus. Falar: Senhor, eu vou te servir, independente quem é o pastor, independente quem é o bispo, eu vou te servir, eu vou ter uma aliança no altar contigo e nada vai quebrar. Não vai ser a doença, não vai ser a situação, não vai ser a dificuldade, mas eu vou abrir mão da minha vida e eu vou ter uma aliança contigo. Sabe, neste domingo, nós vamos iniciar em todas as igrejas Internacional Renovar o domingo da aliança com Deus. Você vai andar de mãos dadas com Deus. Você vai andar de mãos dadas com Deus. Você está entendendo? Porque a nossa vida, gente, ela não acaba aqui num caixão, num cemitério. A nossa vida, ela continua após morte. A nossa alma, ela é eterna. Então nós precisamos ter uma aliança com Deus. Você entende? Sabe, ter uma igreja para congregar, ter uma igreja para servir, ter um pastor para direcionar, ter um lugar para você se chamar de casa espiritual. E ali você vai trabalhar na semana, você vai fazer as suas correrias na semana, tem toda a sua programação na semana. Eu sou uma pessoa, particularmente, muito organizada a nível de horário, de tempo. Tudo que eu foco, eu consigo fazer. Eu me recordo que quando eu criei meus filhos, né? Claro que com a esposa, mas teve um período que eu criei meus filhos sozinho também. E eu tinha ali um painel de regras. Hoje você lava hoje você limpa, hoje é a louça.
Então, e a gente seguia as regras. Mas é claro, ninguém ficava criticando ninguém. Pelo contrário, elogiava. Então, até hoje, esses dias eu passei no médico porque eu tive uma crise de ansiedade. Né? Eu voltei de um compromisso, eu fui convidado para um compromisso, aí eu estive lá. E coincidiu que o testemunho que essa pessoa contou é o mesmo problema que meu irmão está passando hoje, meu irmão mais velho. E aí, depois desse compromisso, eu vim para a rádio, eu estou fazendo uma campanha de oração e tal, e me deu uma crise de ansiedade, uma crise feia, de coração acelerar. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter outro infarto? E eu levei um susto, e nisso eu fui parar no PAN, fui lá sozinho mesmo e tal. E aí o médico me examinou e falou, olha, aparentemente está tudo bem, sua pressão deu uma subidinha, mas você teve uma crise de ansiedade. Ele apalpou os meus ombros e falou, você está muito tenso, você tem passado nervoso, você tem passado tensão. Expliquei algumas situações para ele. Ele aplicou um remédio e disse, olha, você tem que fazer uma caminhada, porque só de você fazer uma caminhada, você já vai ter aí uma motivação muscular. E aí no dia seguinte já fui fazer a caminhada. Que horário? Porque eu não tenho tempo, gente. Minha vida é corrida. Mas eu tive que acordar 1 hora mais cedo do que eu acordo para fazer essa caminhada por causa do meu coração, foi um susto. Então eu tenho facilidades para seguir regra. Eu não tenho um problema com regra. Não tenho um problema. Olha, tal hora, eu estou ali. O que eu combino eu consigo cumprir. Então Deus colocou no meu coração, você vai chamar os meus filhos para ter uma aliança comigo. E se talvez alguém quebrou uma aliança com Deus, talvez você quebrou uma aliança com Deus. Você era aquela pessoa que buscava, você era aquela pessoa que tinha uma vida com Deus, mas talvez alguma coisa aconteceu que acabou, você quebrou essa aliança. E você está pagando um preço por ter quebrado essa aliança. Mas o que você vai fazer? Você vai atender esse chamado, e nesse domingo você vai estar em uma das 5 igrejas Internacional Renovar e vai participar conosco do início, o domingo da aliança com Deus. A palavra aliança significa pacto ou tratado entre indivíduos para determinada finalidade. O desejo de Deus é que todos os seus filhos tenham com ele uma aliança. Abraão fez uma aliança com Deus e o Senhor disse a ele: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, versículo 3. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Neste domingo, venha participar do Mover de Fé Aliança com Deus, o pacto com o Senhor, em todas as igrejas Internacional Renovar e na sede internacional, Avenida Amazonas 2220, Mandaguari. Mais informações, 44 99897 6833. Então está aí o convite para você estar conosco no início desse propósito de fé, aliança com Deus. Você vai ter uma aliança com Deus. E a partir desse momento, você vai entregar a tua vida, você vai entregar o teu coração, você vai entregar o teu futuro, tudo no altar de Deus. E a partir desse momento, quem vai conduzir a sua vida é o Senhor. Nós vamos a um testemunho e eu volto já com você. Presta atenção. Missionária Rose, né? O que Deus fez na sua vida? No mês de novembro, pastor, eu fiquei muito doente, né? Aí eu fui internada e eu não sabia o que eu tinha. Fiquei ruim, muito ruim mesmo. O que a senhora sentia? Eu sentia um mal-estar, dor no corpo. Nem eu sabia explicar o que eu estava sentindo. Eu fui pro médico e eu disse para ele: doutor, nem eu sei explicar o que eu tenho, porque eu não sabia explicar, né? Mas eu sabia que eu estava ruim, eu não aguentava parar de pé, eu estava muito ruim. Uma fraqueza, né? Uma fraqueza, um mal-estar, né? Aí o doutor me internou, deixou eu lá internada e fez um monte de exames meu. E ali eu descobri que eu estava com começo de tireoide e gordura no fígado. Meu, a tireoide estava
Estava já com começo, mas o que estava descontrolado ali era a gordura no fígado, pastor. Estava muito alta. E para mim, no começo que ele falou, para mim, assim, eu achei que era uma coisa simples. Mas depois eu fui descobrindo que a gordura no fígado, além dela causar cirrose na pessoa, ela também pode fazer que a pessoa morra, a pessoa pode entrar em coma. Porque daí eu fui me informando sobre aquilo, que eu achava que era uma coisa simples, mas não era. Aí o doutor falou para mim assim: olha, Rosângela, você vai embora, você faz um regime, você não coma mais nada com gordura a partir de hoje. Aí para mim foi uma situação difícil, porque era no mês de novembro. Aquela feijoada, então, nem pensar. Não. Rabada, então, né, irmão? Nem pensar. E a carne assada, né? Porque Natal é ano novo, a família foi para casa e eu tinha que fazer. Aí eu falei pro meu esposo... Final de ano tem aquelas festas de Natal, né? A família toda se reúne e você tinha que ficar com o zíper na boca. Tinha, né, pastor? Mas eu orei. Eu disse: Senhor, eu não vou comer por abuso, mas eu vou ter que comer, porque as pessoas estão na minha casa, não tem como eu servir para eles e eu ficar sem. E eu comi, pastor, continuei comendo, mas com a minha vida no altar. E o médico falou: ao passar uns meses, Rose, você volta a fazer os exames. Eu não voltei, porque na verdade eu estava até com medo do resultado daquilo ali também, igreja. Mas o coração tinha uma fé que não tinha mais nada. Não, eu estava confiante em Deus, mas eu também temia pelaquela gordura que estava ali, que já estava alta, né, pastor? E os sintomas continuavam? As dores, mal-estar? Não, eu descansei no Senhor, eu não estava bem, continuei com meus dedos inchados e alguns problemas, continuei, mas não voltei no médico. Aí um dia, um culto de domingo, o pastor chamou todo mundo para frente. Chamou a igreja para que viesse aqui, que ele ia orar. Aí eu vim junto com a igreja, fiquei ali no cantinho. E quem sabia disso era só a minha família, a igreja. Ninguém mais sabia. Eu não comentei com ninguém, só a minha família que sabia disso. Aí eu fiquei quietinha ali, o pastor começou a orar aqui. Ele foi orando e ele disse que aqui na igreja tinha uma pessoa que era para ter descido a cova naquela semana, mas o Senhor estava dando o livramento e a cura. E eu sabia, na hora que ele falou aqui, eu sabia que era eu, porque eu sabia que eu estava para morrer a qualquer minuto, porque o médico tinha me avisado. Eu, dentro do meu coração, eu disse: eu recebi a cura hoje. Aí eu fui para minha casa, falei para o meu esposo assim, falei: eu vou repetir meus exames, porque eu estou curada. E eu repeti meus exames, igreja. Tem 3 semanas que eu repeti os meus exames, e eu estou curada. Sem gordura nenhuma. Sem gordura no fígado e sem a tireoide. Curada. Curada, graças a Deus. Eu tenho os exames na minha casa, para mim é um motivo de alegria, porque eu gosto de comer carne. Eu gosto. E para mim era um sofrimento pensar que eu não podia mais comer a minha carne com gordura, que é o que eu gosto. Aquele bacon. Eu agradeço. Agradeço a Deus, igreja, pela cura que o Senhor me concedeu aqui. Estou muito agradecida ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? Deus abençoe. Olha, doença no fígado é incurável, queridos, mas nós servimos um Deus médico dos médicos, amém? Olha, ela acreditou e certamente que hoje ela vem todos os domingos na igreja, vem ela, vem o esposo, vem a nora dela, vem o filho dela, porque além desse milagre que ela recebeu, ela fez uma aliança com Deus. Então, o convite está feito para que você esteja conosco neste domingo, início do propósito, a aliança com Deus. Venha de perto, venha de longe. Eu estarei 9h30 da manhã em Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, número 379. Em Mandaguari, às 7 horas da noite, na Avenida Amazonas 2220. Em Sabáudia, Rua Filipenses 85, bairro Renascer 2. Em Marialva, Rua Chiqueza Ocumura 48, Jardim Paraíso. Na cidade de Jandaia do Sul, Rua Dourados, número 48, 41, você é o nosso convidado na Vila Paião. Presta atenção para que neste domingo você inicie conosco o domingo da aliança com Deus. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer com você. Você terá uma aliança com Deus.
A palavra aliança significa pacto ou tratado entre indivíduos para determinada finalidade. O desejo de Deus é que todos os seus filhos tenham com ele uma aliança. Abraão fez uma aliança com Deus e o Senhor disse a ele: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, versículo 3. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Neste domingo, venha participar do Mover de Fé Aliança com Deus, o pacto com o Senhor, em todas as igrejas Internacional Renovar e na sede internacional, Avenida Amazonas 2220, Mandaguari. Mais informações, 44998976833. Nós vamos agora aos endereços da Igreja Internacional Renovar e eu volto para orar por você. Vamos lá. Igreja Internacional Renovar, sempre perto de você. Sede Regional Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379, Barra Funda. Jandaia do Sul, Rua Dourados 41, Vila Paião. Marialva, Rua Chiquieza Ucamura 48, Jardim Paraíso. Sabáudia, Rua Filipenses 85, Bairro Renascer 2. E Sede Internacional Renovar Mandaguari, Avenida Amazonas 2220 Centro. Para mais informações, 449-9897-6833. Ore agora com o Bispo Isaac Souza. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, e queremos Te pedir que o Teu favor, a Tua graça, que é o favor imerecido, se manifeste no nosso meio. Senhor, visita os Teus escolhidos, meu Pai. Vai de encontro a esta alma que se encontra aflita, perdida, sem uma direção para caminhar. Meu Pai, venha tocar agora, ao ponto dessa pessoa sentir a Tua presença. Aleluia. Dê a todos, meu Deus, força, esperança, meu Pai. Trabalha no coração daquele, daquela que precisa, Senhor, de um escape, que precisa, meu Pai, de uma transformação. Pai, eu quero Te pedir no nome de Jesus, que aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, Senhor, faz uma obra de milagres. Senhor, eu consagro esta água. E quando essa pessoa tomar desta água, que ela alcance, meu Pai, que ela alcance o milagre que o coração deseja, a salvação da tua alma. Toca no teu povo, meu Deus, para que eles venham na quarta-feira dos 7 Espíritos. Toca no teu povo para que eles participem no domingo, Senhor, da aliança. Levanta provedores no programa de hoje, meu Pai, para que possa prover, meu Deus, a tua casa. Eu abençoo a todos, inclusive esse copo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Diga glória a Deus. Pode tomar da água agora. Toma dessa água. Isso, toma dessa água. Sinta aí a presença de Deus. Aleluia. Isso, pode tomar da água. Queridos, eu estou encerrando aqui, estou em cima do horário, mas eu tenho aqui nas minhas mãos o livro dos provedores. No nome de Jesus, se levante hoje como provedor, se levante hoje como mantenedor desta programação. Envie uma oferta de amor, o dízimo, um propósito. Manda pelo Pix 44 998 97 6833 44 99897 6833. E lembrando que nessa quarta-feira o maior culto de revelações poderosas. Venha de perto, venha de longe, vai ter poder, milagre e toque do Espírito Santo. Avenida Amazonas 2220. Beijo no teu coração, fique na paz do Senhor Jesus. Vou me